8 erros que os pais cometem com os bebês nos primeiros meses. Você já parou para pensar que, por mais amor que exista, muitos pais acabam cometendo erros que colocam o bem-estar do bebê em risco nos primeiros meses? E não são erros por descuido. São por falta de orientação, por medo de errar, por seguir conselhos antigos ou por acreditar em mitos que passam de geração em geração. Coisas simples, como dar colo, sair com o bebê ou tentar regular o horário da mamada, podem parecer inofensivas, mas têm impactos sérios. Se você está vivendo os primeiros meses com seu bebê, esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre os 8 erros mais comuns que os pais cometem nessa fase tão delicada e como evitá-los de forma leve, prática e segura. Ter um bebê nos braços é uma das experiências mais transformadoras da vida, mas também pode ser uma das mais assustadoras. Tudo é novo, tudo é frágil, tudo parece urgente. E no meio disso tudo, vem um monte de vozes dizendo o que você deve ou não fazer. Não pega no colo demais. Tem que sair de casa para ele se acostumar. Tá chorando? Deixa chorar que é manha. Tem que acostumar com barulho. Só que ninguém explica as consequências. Ninguém te ensina que pequenas decisões do dia a dia podem impactar diretamente o sono, o desenvolvimento, a saúde e até o vínculo emocional com seu bebê. Esse vídeo não é para te julgar, é para te acolher, para te informar e principalmente para te dar autonomia e tranquilidade nesses primeiros meses, que são tão intensos, tão desafiadores e tão importantes. Então pega uma água, respira fundo e vem comigo descobrir os 8 erros mais comuns e completamente evitáveis que os pais cometem com os bebês nos primeiros meses de vida. Vamos juntas? Capítulo 1. Segurar o bebê de forma insegura ou com medo. Ninguém nasce sabendo como segurar um recém-nascido. E por mais óbvio que pareça, esse é um dos primeiros erros que muitos pais cometem, às vezes sem nem perceber. O bebê nasce pequeno, com a cabeça mole, os movimentos descoordenados. E o medo de machucar é tão grande que muitos pais acabam pegando com rigidez demais, ou com medo demais. A insegurança aparece nos gestos, braços trêmulos, ombros tensos, mãos duras. E o bebê sente tudo isso. Ele não entende palavras ainda, mas entende o toque. E quando esse toque vem carregado de medo ou hesitação, ele responde com o que sabe fazer: choro, irritação ou agitação. Mas por que isso é um erro tão importante? Porque o toque é o primeiro idioma entre você e o seu filho. É através do colo que o bebê começa a construir confiança no mundo e em quem cuida dele. Segurar com segurança e carinho transmite calma. Segurar com medo transmite alerta. E isso faz toda a diferença na forma como o bebê reage ao mundo nos primeiros meses. Como segurar o bebê da forma certa. Apoie sempre a cabeça e o pescoço com uma das mãos. O bebê ainda não tem força muscular para sustentar essa parte sozinho. Use a outra mão para apoiar o bumbum ou as costas. Isso garante que o corpo esteja estável. Mantenha o bebê próximo ao seu corpo. Essa aproximação acalma os dois. Ele se sente protegido e você ganha mais controle do movimento. Evite movimentos bruscos ou mudanças rápidas de posição. Sempre com calma, firmeza e presença. E principalmente, confie em você. Mesmo que a mão trema no início, mesmo que pareça difícil. O bebê não precisa de perfeição. Precisa de presença. Erros comuns nesse momento. Pegar com o corpo distante e os braços esticados, como se fosse entregar o bebê. Apoiar só o tronco, deixando a cabeça solta. Segurar com medo de mover ou de encostar demais. Com o tempo e com prática, esse cuidado se torna natural. Mas ele começa com um passo simples. Se permitir segurar com amor e não com medo. Capítulo 2. Regular a amamentação como se fosse um relógio. É muito comum ouvir. Tem que dar de mamar a cada 3 horas, viu? Não pode oferecer o peito toda hora, senão o bebê acostuma mal. Tem que fazer o bebê esperar, senão ele vai mandar em você. Essas frases, por mais comuns que sejam, carregam um erro sério. Tratar a amamentação como se fosse um cronograma fixo e não uma necessidade do bebê. Nos primeiros meses de vida, o bebê ainda está ajustando o estômago, o ritmo de digestão, a produção de leite da mãe e, principalmente, a sua própria comunicação com o mundo. E o leite materno é digerido muito rapidamente, em cerca de 1 hora e 30 minutos a 2 horas. Ou seja, o bebê precisa mamar com frequência, e isso é absolutamente natural. Por que a amamentação deve ser em livre demanda? Porque o bebê mama não só por fome, mas também por sede, conforto e necessidade de aconchego. Porque quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido. A sucção estimula a produção, porque o estômago dele ainda é muito pequeno e não comporta grandes volumes de uma vez. Tentar forçar o bebê a esperar até dar a hora pode causar choro intenso, falta de ganho de peso, desorganização na produção de leite, insegurança na mãe, que sente que o leite não sustenta. Mas e se o bebê mama o tempo todo? Isso é normal? Sim, especialmente nos primeiros dias e durante os chamados picos de crescimento. Nesses momentos, ele vai querer mamar com mais frequência, justamente para sinalizar ao corpo da mãe que precisa de mais leite. É um ajuste inteligente da natureza. E respeitar esse ciclo faz parte do processo. Quando procurar ajuda. Se o bebê mama muito e ainda parece insatisfeito,
se há dor intensa, fissuras ou dificuldade de pega, se o bebê não faz xixi frequente ou perde peso. Nesses casos, vale a pena conversar com um pediatra ou consultora de amamentação. O relógio não entende o seu bebê. Você entende? Olhar para o bebê e não para o relógio é um dos primeiros passos para construir uma relação de confiança, segurança e saúde desde os primeiros dias de vida. Amamentar em livre demanda não é desorganização. É resposta, é escuta, é cuidado. Capítulo 3. Exagerar nas roupas com medo do frio. É quase automático. O bebê nasce e já vem alguém dizendo: tem que agasalhar bem. Ele sente frio mais que a gente. E aí, o que vemos são bebês com 3, 4 camadas de roupa, touca, meias, manta, cobertor. Tudo isso, mesmo em dias quentes. A intenção é boa, mas o efeito pode ser o oposto. O que acontece quando o bebê está agasalhado demais? Ele sua, fica irritado e inquieto. Pode apresentar brotoejas e assaduras, tem maior risco de desidratação. E, o mais grave, o superaquecimento está relacionado a um aumento no risco de morte súbita. Isso mesmo. O bebê super agasalhado, especialmente durante o sono, tem mais dificuldade para regular a temperatura e pode sofrer consequências sérias. Mas o bebê sente frio diferente da gente, certo? Simulation. O sistema de regulação térmica do recém-nascido ainda é imaturo. Mas isso não significa que ele precise de exagero. Significa que ele precisa de equilíbrio. Como saber se o bebê está com frio ou calor? Nunca use as mãos ou os pés como referência. Eles costumam estar sempre mais frios. O melhor lugar para verificar é a nuca. Se estiver suada ou muito quente, o bebê está com calor. Se estiver gelada, pode ser que precise de uma camada a mais. Regra prática. Vista o bebê com uma camada a mais do que você está usando. Se você está de camiseta, ele pode estar de body e um macacão leve. E durante o sono, prefira um ambiente com temperatura agradável e roupas confortáveis, ao invés de empilhar cobertores. Evite toucas durante o sono, principalmente se o bebê estiver em ambientes fechados, elas podem escorregar e cobrir o rosto. Cobrir demais é um cuidado que vira risco. Proteger é instintivo. Mas proteger demais, sem observar os sinais do bebê, pode trazer mais malefícios do que benefícios. Aprender a vestir com equilíbrio é mais um gesto de cuidado, que respeita o corpo do seu bebê e ajuda ele a se adaptar ao mundo com mais conforto e segurança. Capítulo 4. Achar que dar colo estraga o bebê. Não fica pegando no colo toda hora, senão ele vai ficar mal acostumado. Tá chorando? Deixa aí um pouco, senão vai virar manhoso. Tá fazendo charme? Quantas vezes você já ouviu frases assim? Infelizmente, esse tipo de conselho ainda é passado adiante como se fosse verdade, e ele pode causar danos profundos no vínculo emocional entre pais e filhos. Vamos deixar algo bem claro. Dar colo não estraga o bebê. Muito pelo contrário. Dar colo é uma necessidade biológica, emocional e neurológica nos primeiros meses de vida. O bebê humano nasce extremamente dependente. Ele precisa de calor, de contato, de voz, de cheiro, de presença constante. E o colo é o lugar onde ele se sente seguro, onde o batimento cardíaco da mãe o acalma, onde a tensão do mundo novo se dissolve. O colo acalma, organiza e desenvolve o bebê. Ao ser acolhido no colo, o bebê regula melhor a respiração e o batimento cardíaco. Se sente protegido, o que reduz o choro e a ansiedade. Libera a ocitocina, o hormônio do vínculo. Tem menor risco de desenvolver estresse tóxico precoce. E mais, bebês que recebem colo à vontade tendem a se tornar mais seguros e independentes no futuro. Exatamente o oposto do que os antigos mitos dizem. Mas e se ele só quiser colo o tempo todo? Nos primeiros meses, isso é absolutamente natural. O bebê ainda está se adaptando ao mundo. Não tem noção de tempo, nem de espaço. O colo não é um mimo, é abrigo. Com o tempo, conforme o bebê cresce, ele vai desenvolvendo segurança para explorar o mundo longe do colo. Mas isso só acontece depois que ele se sente seguro perto de você. O colo é onde tudo começa. É no colo que o bebê aprende que pode confiar. É ali que ele entende que tem alguém que o escuta, que o respeita, que responde às suas necessidades. Então não tenha medo. Pegue no colo, abrace, embale, fique junto. Dar colo não estraga. Negar colo é que pode quebrar aquilo que o bebê mais precisa, o sentimento de segurança emocional. Capítulo 5. Deixar o bebê dormir no barulho para ele acostumar. Ah, deixa a TV ligada mesmo. Ele tem que se acostumar com o barulho. Se você acostumar com o silêncio, depois ele não dorme em lugar nenhum. Não precisa apagar a luz, não. Bebê tem que aprender a dormir no agito. Esse tipo de frase, por mais bem intencionada que pareça, carrega uma ideia errada. Que o bebê precisa se adaptar ao mundo adulto, quando na verdade é o contrário. Nos primeiros meses, o cérebro do bebê está em formação intensa. O sono é fundamental para o desenvolvimento neurológico, para a regulação hormonal, para a consolidação da memória e até para o crescimento físico. Qualquer interferência nesse processo pode gerar desorganização, irritabilidade e dificuldade de descanso real. O que o barulho excessivo pode causar? Sono leve e fragmentado. Despertar frequente. Dificuldade para entrar em sono profundo. Bebê mais irritado ao longo do dia.
Atraso no estabelecimento de um ritmo de sono saudável. Além disso, o bebê ainda está construindo a noção de dia e noite. Ambientes barulhentos e muito iluminados à noite dificultam esse aprendizado natural. Mas o bebê não dormia no barulho dentro da barriga? Simulation. Mas ali, o som é abafado, constante, e a rotina é sempre a mesma. Aqui fora, o som da rua, da televisão, de pessoas falando alto ou da campainha tocando, não tem ritmo, nem previsibilidade. É estímulo demais para um sistema nervoso que ainda está amadurecendo. Como criar um ambiente saudável para o sono do bebê? Reduza estímulos visuais e auditivos antes de dormir. Crie uma rotina previsível e tranquila. Banho, luz baixa, silêncio ou som branco suave. Prefira ambientes com pouca luz e temperatura agradável. Evite televisão ligada, conversas altas e ruídos repentinos próximos ao bebê. Você não precisa blindar o mundo, mas precisa respeitar o tempo do bebê. O bebê vai sim se adaptar ao ritmo da família com o tempo. Mas nos primeiros meses, ele precisa de ajuda para organizar os próprios ritmos. E isso começa com um ambiente que favoreça o sono de verdade. Dormir não é um desafio, é uma necessidade. E respeitar isso é cuidar da saúde física, emocional e neurológica do seu filho. Capítulo 6. Levar o bebê a qualquer lugar nos primeiros meses de vida. O bebê nasceu e logo começam os convites e expectativas. Vamos no shopping mostrar o bebê? Leva ele na casa da família, todo mundo quer ver. Tem um aniversário no fim de semana, vocês vão levar, né? A ideia de apresentar o bebê ao mundo parece até carinhosa. Mas nos primeiros meses de vida, isso pode ser um erro, e dos grandes. Por que sair com o bebê logo nos primeiros dias pode ser perigoso? Nos primeiros 2 a 3 meses de vida, o sistema imunológico do bebê ainda está imaturo. Ele não tem defesas suficientes para lidar com os vírus, bactérias e estímulos que existem em ambientes públicos. Além disso, o bebê ainda está em fase de adaptação sensorial, luz, som, temperatura, criando vínculo com os pais, desenvolvendo um padrão de sono e alimentação. Sair de casa antes da hora pode causar infecções respiratórias ou gastrointestinais, irritação, choro excessivo e agitação, dificuldade para dormir ou mamar, exposição a ruídos, cheiros e toques que o sobrecarregam. Mas então o bebê tem que ficar preso em casa? Não, mas ele precisa sair com segurança e com critério. Passeios ao ar livre, em horários calmos, com clima agradável e longe de aglomerações, são bem-vindos. Mas levar para shoppings, festas, supermercados, restaurantes movimentados, ambientes fechados e cheios de gente, não é seguro, nem necessário, nos primeiros meses. E as visitas? Todo mundo quer ver o bebê. O ideal é que as visitas sejam breves, em ambiente calmo, as pessoas estejam saudáveis e com as mãos higienizadas, não fiquem pegando o bebê no colo e respeitem o momento da mãe, que também precisa de descanso e acolhimento. Proteger o bebê não é exagero, é responsabilidade. Você não está sendo chata, está sendo mãe, e proteger esse início de vida é um ato de amor. Com o tempo, ele vai conhecer o mundo sim, mas primeiro, ele precisa de base. Precisa de colo, de calma e de cuidado. Capítulo 7. Comparar o bebê com outros. Mas o filho da fulana já dorme a noite toda. O meu sobrinho, com 2 meses, já segurava a cabeça direitinho. Será que meu bebê está atrasado? O da vizinha já está até rindo. Pode ser sem intenção. Pode vir de uma conversa inocente no grupo da família, de um post nas redes sociais, ou até de alguém tentando ajudar. Mas o efeito é sempre o mesmo: insegurança. Comparar o seu bebê com outros, mesmo da mesma idade, é um dos erros mais comuns e mais perigosos para a sua tranquilidade emocional. Cada bebê tem um ritmo, e isso é saudável. Alguns sentam mais cedo, outros demoram mais para dormir bem. Alguns choram mais, outros quase não choram. Alguns mamam por 10 minutos, outros por 40. Isso não significa que um está certo e o outro errado. Significa apenas que são diferentes, assim como cada adulto é. O perigo da comparação gera cobrança precoce, aumenta a frustração dos pais, faz a mãe duvidar da própria capacidade, prejudica o vínculo afetivo com o bebê, pode levar à busca por intervenções desnecessárias. Mas como saber se está tudo bem? Então, acompanhe o bebê com apoio profissional. Pediatras e especialistas no desenvolvimento infantil avaliam marcos importantes com base na história individual do bebê e não em comparações genéricas. Além disso, observe o seu filho com presença real. Veja como ele responde ao toque, ao som, ao seu olhar. Esses sinais dizem muito mais do que qualquer tabela. Seu bebê precisa de aceitação, não de comparação. A melhor forma de ajudar o seu bebê a se desenvolver é dar a ele um ambiente seguro, acolhedor e livre de pressões. Confie no tempo dele. E, acima de tudo, confie no seu instinto. Você não está criando o filho da vizinha. Você está criando o seu, com a sua história, o seu amor, o seu ritmo. Capítulo 8. Ignorar ou minimizar o choro frequente do bebê é só manha. Ele vai parar se você deixar chorar um pouco. Não corre toda vez que ele chora, senão ele aprende a te manipular. Essas frases ainda são ditas com frequência, por avós, vizinhos, até por quem acha que está ajudando. Mas o choro de um bebê não é manipulação.
é comunicação. É a única forma que ele tem de dizer que algo não está bem. E ignorar isso não ensina independência. Ensina que, mesmo com desconforto, ninguém responde. O que o bebê pode estar tentando comunicar quando chora? Fome, fralda suja, sono-dor, como cólica ou refluxo, frio ou calor, medo, susto, solidão, vontade de colo, de aconchego, de contato. Sim, o bebê também chora por afeto. E isso não é manha, é uma necessidade emocional legítima. O perigo de normalizar o choro sem investigar. Pode mascarar sinais de doenças ou desconfortos reais. Gera estresse tanto no bebê quanto nos pais. Pode afetar o vínculo emocional e a sensação de segurança. Aumenta o risco de distúrbios no sono e na alimentação. Mas e quando o bebê chora muito, mesmo com tudo em ordem? Choro inconsolável e frequente deve ser avaliado por um profissional. Cólica, refluxo, alergias, disfunções neurológicas, tudo isso pode causar choro persistente. A normalização do ele é chorão pode atrasar o diagnóstico de algo importante. Ouvir o choro é ouvir o seu bebê. Você não vai mimar demais por acolher seu filho. Você não vai deixar ele mal acostumado por atender ao choro. Você vai sim mostrar a ele que é seguro existir, que tem alguém por perto, que há presença e cuidado. E isso é o que um bebê mais precisa para se desenvolver de forma saudável, por dentro e por fora. Errar faz parte, mas aprender é um ato de amor. Se tem uma coisa que todo pai e toda mãe descobrem rápido, é que não existe manual definitivo. A gente aprende fazendo, e muitas vezes erra tentando acertar. O problema é que nos primeiros meses, alguns desses erros, por mais inocentes que pareçam, podem afetar o sono, a alimentação, a saúde e o bem-estar emocional do bebê. Mas agora que você chegou até aqui, você já deu um passo enorme. Buscou informação, se abriu para aprender, se permitiu olhar com mais consciência para os seus gestos. Hoje você viu que segurar o bebê com segurança e firmeza transmite mais do que proteção, transmite amor. Que amamentar em livre demanda é respeitar as necessidades reais do seu filho. Que agasalhar em excesso pode ser tão perigoso quanto não proteger. Que dar colo não estraga, aproxima. Que o silêncio favorece o descanso, o desenvolvimento e o equilíbrio do bebê. Que sair de casa sem critérios coloca o bebê em risco desnecessário. Que comparar só gera insegurança e atrapalha o vínculo. E que o choro não é um problema, é um pedido, um sinal, uma forma de falar antes das palavras. Você não precisa acertar em tudo, mas precisa estar disposta a ouvir, observar e ajustar. É isso que torna você uma mãe ou um pai presente. E isso já muda tudo. Agora me conta, qual desses erros você já cometeu ou quase cometeu? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar com verdade, sem julgamento. Porque quando a gente compartilha, a gente cresce junto. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com alguém que precisa dessas informações e se inscreva no canal. Aqui, você encontra apoio, orientação e acolhimento de verdade. Até o próximo vídeo. E lembre-se, cuidar de um bebê começa por cuidar de quem cuida.